Olá, nesse vídeo eu falarei um pouco sobre as leveduras na fermentação do kombucha. Eu acabo de achar esse artigo no qual eles fazem um estudo da ecologia ou da dinâmica das leveduras durante a fermentação do kombucha. Esse é um artigo de 2004, já é um artigo até já antigo, e eles fazem esse estudo das leveduras, no qual eles identificaram algumas espécies de leveduras presentes nas amostras de kombucha que eles tinham. Eu acredito que as amostras são de alguns países da Europa, então eles encontraram lá Brettanomyces bruxelensis, essa Candida stellata, essa Schizossaccharomyces pombe, Torulaspora delbrecki e Zygosaccharomyces bailey. Esses nomes de micro-organismos eles são um pouco estranhos, pois eles vêm do latim e normalmente tem assim, uma escrita um pouco diferente, uma pronúncia mesmo, varia de lugar para lugar. Mas, enfim, são leveduras comuns, são leveduras já tá bem descritas na literatura, tanto os gêneros quanto essas espécies. E interessante que não tem a Saccharomyces cerevisiae. A gente tem uma linhagem, a gente tem parecidas com Saccharomyces, mas não necessariamente a Saccharomyces cerevisiae, que é tão presente no kefir ou mesmo em fermentos de panificação. Fora as bactérias, aqui no caso, o autor ele fala que tem um grande grupo das bactérias chamada Acetobacter, que lógico vão fazer o ácido acético que vai estar presente no kombucha, na bebida, e ele destaca aqui essa Acetobacter xylinum, que ela junto com Glucanobacter lactobacillus tem a questão da simbiose e vai produzir a questão do Scooby. Eles vão trabalhar para fazer esse material celulósico que forma um Scooby. Então tem toda uma dinâmica de micro-organismos ali, nesse probiótico natural, que é o kombucha. E aqui eles fazem um estudo da fermentação. Aqui tá ele traz uma tabela no qual ele fala que tem kombucha aqui Brook Valley, um chamado Gast, um Queensland e o outro Randwick. Provavelmente devem ser localidades, me parece Reino Unido ou Inglaterra, mas eu precisaria ler com mais calma e estudar com mais calma. Mas o interessante é só essa figura. Essa figura aqui mostra a questão da fermentação, a dinâmica da fermentação ao longo do tempo. Então, aqui é bem interessante que esse xzinho no qual eu estou mostrando, essa curva ela vem descendo, é o pH durante a fermentação. No segundo dia de fermentação, o pH que está aqui nesse eixo à direita, ele saiu, o chá original estava em torno de 6, bem aqui no começo, e ele foi descendo. No segundo dia, ele já caiu para basicamente 3,5. Então, primeiro o meio vai se acidificando, os micro-organismos devem consumir o açúcar para acidificar o meio primeiro e depois produzir os outros produtos. Então, a produção de ácidos orgânicos ela ocorre nessa fase aqui. Talvez a gente não note isso, que a gente vai experimentando, não nota tanta acidez, mas a queda do pH, incrivelmente, ela ocorre nesses 2 primeiros dias iniciais. E lógico, até então ainda não há presença de leveduras no líquido. Aqui o autor faz análise, então a partir do segundo dia, ele vai notar que no dia 2 não tem leveduras presentes no líquido, mas no dia 4, aqui dá esse salto, e ele já começa a ver a presença das leveduras no líquido. Ele analisa tanto o líquido quanto a película que está se formando. Então ele vai contando os micro-organismos, as leveduras principalmente, na película que está se formando e no líquido. Então só a partir do segundo dia que ele consegue ver melhor algumas espécies de levedura se multiplicando, enquanto aqui já tem outras que já estavam numa quantidade maior. Isso vai acontecendo, então entre o quarto dia e o 12º tem todo o aumento, e lá no 10º dia já começa a diminuir a quantidade de leveduras no líquido. E aqui depois para o 12º abaixa mais um pouco, e aqui ele analisou até o 14º dia, abaixa mais um pouco. Então lá pelo 10º dia a gente
se fosse traduzir isso para o nosso dia a dia, a gente já veria aquele depósito, aquele pauzinho no fundo das leveduras que elas se multiplicaram, elas foram para o líquido, fermentaram o líquido e depois elas simplesmente decantam para o fundo, ou floculam, simplesmente elas se depositam no fundo, formando uma camada, como se fosse um pauzinho branco das leveduras. Isso é bem interessante. Aqui ele analisou até o 14º dia, e o pH termina aqui bem próximo de 2,3, chutando. E dá para ver o declínio. Então, algumas leveduras se multiplicam e depois elas dão uma diminuída. Outras se mantêm até um pouco mais constantes. Algumas chegam a até aumentar a quantidade. Lógico, essas linhas pretas contínuas, ele está analisando no biofilme que se formou. Então, o biofilme desde o começo já tinha uma quantidade de leveduras, mas elas dão uma aumentada justamente quando o Scooby começa a crescer e mantém essa quantidade. Esses tracinhos pontilhados é o que está no líquido. Então, dá para ver que lá no 10º dia elas já começam a diminuir a atividade, elas já não se multiplicam mais tanto e elas vão se depositando. Então, essa informação desse texto que eu queria mostrar. Aqui ele traz outras leveduras, ele vai mostrando pares de leveduras, mas o comportamento é similar em ambos. A referência vai ficar na descrição do vídeo desse artigo. Aqui eu não fiz, nem cheguei a fazer o download, mas vou ver se eu consigo fazer o download. Eu vou deixar a referência no link. Aqui eu consegui fazer o download do arquivo. Então, a referência vai ficar abaixo do vídeo, aqui na descrição do vídeo, no YouTube. E esse artigo eu vou colocar no meu Drive junto com os outros arquivos que eu já tenho lá.